Olá, nós hoje vamos falar da criação do homem. O relato da criação do homem aparece na Torá duas vezes. A primeira vez em Gênesis capítulo 1 e a segunda vez em Gênesis capítulo 2. São dois relatos diferentes. No capítulo 1, o relato da criação do homem aparece com as demais criações, dia a dia, sendo que o homem foi criado no sexto dia, o coroamento, né, da criação. E no capítulo 2, já há um detalhamento, quer dizer, a criação já está acabada, já está terminada, e há uma continuação, né, uma continuação, Jardim do Éden. Então, são dois momentos diferentes. Mas muitos críticos, né, bíblicos ou críticos literários especulam sobre esse duplo relato da criação do homem. O que seria? Seriam dois contistas, dois relatores? Seriam dois homens? Né? Quer dizer, existe muita especulação e todas elas estão erradas. Porque na realidade é um contista só um relator, mas a diferença dos dois relatos se deve a dois momentos diferentes da criação do homem, duas fases diferentes da criação do homem. Então vamos ver a que se refere. Nós temos aqui a receita de toda a criação, de todo o processo criativo nosso. Vamos dizer, um marceneiro que vá planejar um móvel, ou um estudante universitário que vá planejar um trabalho de final de curso, uma tese de doutorado, um artigo científico, um arquiteto que faça algum projeto, quer dizer, qualquer que é um alfaiate que, né, que vai projetar um traje. Então, aqui está a receita de toda a criação, inclusive a receita da criação com C maiúsculo, que é a que está relatada em Gênesis 1. E esse processo, ele é hierárquico, ele é descendente, como se a criação fosse qualquer criação, inclusive a nossa, fosse um processo descendente. Só que essa direção descendente é apenas um comentário didático, porque ele pode acontecer simultaneamente, ou em todos os lugares, ou de forma horizontal, né? Quer dizer, esse processo criativo descendente é para o nosso entendimento, quer dizer, como não temos uma linguagem própria para falar dos fenômenos espirituais, nós temos que usar o vocabulário de que nós dispomos e trabalhar sempre por aproximação. Então, quando falamos descendente, quer dizer, a criação é um processo descendente, poderia ser horizontal, poderia ser simultâneo, poderia ser de outras formas. Nós vamos trabalhar com essa metodologia didática para melhor compreensão de uma hierarquia. Então vamos lá. O primeiro lampejo, quer dizer, o primeiro impulso de todo o processo criativo nosso, como alfaiates, pintores, escultores, escritores, marceneiros, arquitetos. E o processo da criação com C maiúsculo, né, começa com um impulso. Seria um desejo, uma intuição, um impulso totalmente imaterial. Em seguida, vem a criação mental daquele impulso. Quer dizer,
seria um projeto mental também imaterial, né? Mas que está na ideia do criador, né? Qualquer que seja as áreas que eu já exemplifiquei antes ou quaisquer outras, e também no processo da criação com C maiúsculo em Gênesis 1. Então existe essa fase aqui da criação mental, ideal de ideia, né? Totalmente imaterial. A próxima fase é a fase da formação. Reparem que dentro da palavra formação já existe a ideia a noção de forma. Formação, então, começa já, o processo criativo começa a ganhar uma materialidade maior, né? Então já tem um esboço escrito, já tem existe alguma materialidade, existe um material já separado, né? Para a criação, já saiu do processo mental ou da criação mental, da ideia original, já saiu do impulso lá em cima na emanação. Ele já tem uma forma, já tem uma matéria, nem que seja um rascunho, nem que seja um esboço, né? E aí, na fase da ação, é a fase do fazer, né? Então já o processo criativo já existe, né? A tese está concluída, o traje está pronto, né? A cadeira do marceneiro também já está concluída, então entra no plano físico, né? No plano da ação, do fazer. Na verdade, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando dos 4 planos da Cabala. Só que nós, de forma conceitual, quando falamos do conceito, nós usamos os termos em hebraico. Então são olamot, são mundos. Então, Olam Atzilut é o mundo da emanação, Olam Abriá é o mundo da criação, Olam Yetzirá é o mundo da formação e Olam Asiá é o plano da ação ou produção. Reparando aqui que os verbos são emanar, criar, formar e fazer. Então, eu trouxe aqui, né, eu trouxe para o nosso entendimento, porque nós passamos por essa receita, nós todos, qualquer que seja o nosso processo criativo ou a nossa atividade, nós passamos por essa receita. Mas essa receita é o modelo, é o DNA do universo segundo a Cabala. Só que com conceitos, como vocês vão achar na literatura, mesmo traduzida para o português, com o nome hebraico. Então temos Atzilut, Briá, Yetzirá e Asiá. Não importa que essa noção, tá? Então a criação do mundo passou, o processo criativo, né? Por exemplo, a criação original, que está relatada em Gênesis 1, passou por essas fases, né? Então vamos lá aos 2 relatos e vamos perceber que não são 2 relatos contraditórios, mas são 2 relatos complementares em momentos diferentes. Primeiro relato em Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Versículos 26 e 27. O 26 diz assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi a única criação anunciada previamente, né? Porque não é a finalidade desse vídeo, mas aí aparece o homem à nossa imagem e semelhança, e sabemos que dentro do judaísmo não existe, e Deus é totalmente imaterial, incorpóreo, não existe imagem e semelhança, né? Então seria a ideia, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, a intenção seria com os nossos atributos,
os nossos atributos criativos, os nossos atributos de bondade, de misericórdia, de severidade, nessa direção, mas não é o assunto de hoje. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o que temos aqui? O homem criado à imagem de Deus, no sentido dos atributos, né? Que são as sefirot. O atributo da bondade, o atributo da severidade, o atributo da racionalidade, da criatividade, da criação, da emoção, da procriação. E temos também a ideia do homem criado, homem e mulher os criou. Qual foi o verbo usado? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verbo usado 3 vezes no mesmo versículo é o verbo criar. Então, esse relato está referido a esta fase do processo criativo, né? Quer dizer, aqui seria a criação mental, ideal no sentido de ideal mesmo, e ideal no sentido de ideia. Não tem ainda fisicalidade. Vamos transferir isso para nossa atividade, né? A nossa função, aqui a nossa profissão, a nossa produção. É o momento em que nós temos o lampejo, o desejo de fazer, e o momento que nós idealizamos esse processo criativo e material. Quer dizer, o homem criado à imagem e criado, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então já havia aqui o ideal, né, do homem completo, né, homem e mulher os criou. A imagem de Deus o criou. A imagem e semelhança no sentido dos atributos. Segundo relato, aí já está no capítulo seguinte, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui já tá. Vou deixar para comentar isso depois. O verbo é diferente, aqui está diferente. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Quer dizer, outro homem. O primeiro homem era a imagem e semelhança de Deus, com poder criativo, com poder de misericórdia, com poder de resistência, com poder de racionalidade, com poder de criatividade, de criação, de procriação. E aí, no segundo relato, o homem foi criado do pó da terra, de barro. E o Senhor Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui tem uma alma vivente, seria a alma na Kabbalah, ela é dividida em 5 partes. E a parte da vitalidade, não a parte que pensa, ou a parte que tem o livre-arbítrio, ou a parte que faz o bem ou não faz o bem, não é essa parte. É a parte mais baixa, é a parte que respira, é a parte que dá uma integração no organismo, que funcionem em conjunto. Então, aqui o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, uma fisicalidade, um corpo, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, quer dizer, a parte mais baixa das 5 partes da divisão da alma na Kabbalah, que é Nefesh, né? Quer dizer, seria o fôlego da vida. O verbo usado é formou.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, aqui o relato é nesta fase, no plano da formação, onde já tem forma, onde já tem fisicalidade, corporeidade, onde o corpo já é animado por um fôlego, né? E aí, em contrapartida, né, em relação a que nós temos duas contrapartes. A primeira contraparte é que no plano da criação, o homem foi idealizado à imagem e semelhança de Deus e continua sendo. Nós temos os 10 atributos de Deus, né? É só olhar as esfirotas da árvore da vida, quais são. E temos que ativar a todos. E no segundo relato, o homem foi feito do pó da terra. Quer dizer, será que nós estamos falando de corpo e alma? Será que aqui foi criada a alma superior, a alma divina, e aqui foi criado o corpo físico? Também, né? Mas o principal é a gente se ater aos verbos que foram usados. No primeiro relato foi o verbo criar, no segundo relato foi o verbo formar. No primeiro relato o homem foi criado mentalmente, no segundo relato o homem foi formado com barro, com pó da terra. Essa é a primeira contraparte. A segunda contraparte é que no primeiro relato, na criação mental, na criação ideal, o homem foi criar. A criação do homem diz, homem e mulher os criou. E aqui vai aparecer lá no versículo 21 e 22 do segundo capítulo, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e o Senhor tomou um de seus lados. Existe uma tradução de costela, mas a gente está sempre que eu me refiro às escrituras, eu me refiro no original. Costela pode ser uma adaptação de tradução, porque na realidade no original é lado. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou um de seus lados. E do lado que o Senhor Deus tomou do homem, formou, de novo o verbo formar, uma mulher e a trouxe a Adão. Quer dizer, a mulher e o homem aqui aparecem lado a lado, né? Vamos dizer que no plano ideal, no plano da criação, no Olam Abriá, homem e mulher os formou, os criou, perdão, lado a lado. E a criação a formação da mulher no plano da formação, no Olam Yetzirah, esse lado foi separado. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e o Senhor Deus tomou um de seus lados, e do lado que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Quer dizer, em condição de igualdade, perceberam? Lado a lado, em condição de igualdade. Muito bem. Então, eu queria trazer essa noção para vocês, de que vamos refletir juntos, de que não há uma contradição, mas que existem essas duas possibilidades no ser humano também, a possibilidade de ser corpo e alma, a possibilidade de ser divino e de ser terreno, né? De conjugar essas duas partes, de usar da melhor maneira o seu corpo e da melhor maneira os atributos divinos que lhe foram oferecidos na fase da criação. Então essa é a reflexão de hoje. Agradeço por terem assistido até o final e até o próximo vídeo. Tchau!